Bom dia, queridas. Hoje nós entramos aqui na semana 5, no capítulo 5 do Devocional Mulheres Bíblicas, Reconstruída em Meio à Dor. E hoje no capítulo 5 do livro, queridas, nós vamos falar sobre novas mesas, amém? E eu já peço por gentileza que você pegue a sua Bíblia, né? Se você tiver com o teu livro em mãos aí, o teu livro, se você não tiver, amém, você acompanha a leitura aqui através daquilo que eu vou estar compartilhando, amém? Caderninho, caneta para estar anotando tudo aquilo que o Espírito Santo for ministrar no teu coração através desse ensino, amém? E eu oro para que em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa estar onde você estiver nesse momento, guardando a tua mente, teu coração, que você possa se desligar de tudo que está lá fora nesse momento e possa focar, se concentrar em tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja qual for o horário que você vai acompanhar essa ministração. Amém, queridas? Capítulo 5, nós vamos falar sobre novas mesas, lá na página 88. Quando olhamos para a vida de Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, logo pensamos que foi uma vida aparentemente trágica, pois aos 5 anos de idade o seu pai e seu avô morreram em batalha. E então sua babá, logo após receber a notícia de Jezreel, tentou fugir apressadamente, com Mefibosete em seus braços. Porém, ela acabou deixando o menino cair, fazendo com que ele ficasse aleijado dos 2 pés. Isso consta lá em 2 Samuel, no capítulo 4, no verso 4, queridas, onde a palavra de Deus fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés e era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Em sequência lá, a leitura do livro. Depois desse acontecimento, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou da sua amizade com Jonatas, ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul por quem ele poderia mostrar lealdade e honra a essa amizade. Nesse momento, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então, imediatamente, Davi mandou buscar o menino em Lodebar. Ele entregou ao filho de Jonatas as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo, que consta lá em 2 Samuel, onde a palavra de Deus fala assim. Fica aí com a tua Bíblia na mão, amém, queridas? Aqui é a leitura do livro conciliado com a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-me que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda ninguém na casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E seguindo lá na página 88 do livro, queridas. Ainda no livro de 2 Samuel, nos capítulos 16, do verso 1 ao 6, capítulo 19, do verso 24 ao 30, nós temos um relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Então, nós vamos abrir lá, capítulo 16, do verso 1 ao 6. Tendo
Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Capítulo 19, nós vamos passar para lá. Verso 24 ao 30, queridas. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, que melhor te parecer. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Meu senhor, contudo puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Voltando aqui para a leitura do livro, queridas. Naquele momento, Davi havia fugido de Absalão e Ziba foi ao seu encontro, levando as provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente a Mefibosete, dizendo a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o seu reino. No início, Davi acabou acreditando na mentira de Ziba e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou, após a morte de Absalão, Mefibosete foi ao encontro de Davi para se defender e provar a sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, ele foi questionado a respeito da acusação que sofrera. Então ele teve a oportunidade de contar sobre a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido a Ziba para selar um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e planejou tudo isso para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente, conforme o costume da época. Ele não lavou suas roupas e não aparou a sua barba. Essa foi uma atitude clara da sua fidelidade ao rei Davi, provando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. E para surpresa de Davi, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que a sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi, que registra lá em 2 Samuel, no capítulo 19, no verso 30, queridas, onde a palavra de Deus fala assim: disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. No diálogo com Davi, no capítulo 19 do livro de 2 Samuel, nós podemos perceber o tipo de caráter que Mefibosete tinha. 2 Samuel 19, do 26 ao 28, a palavra de Deus fala assim: e disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu servo. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do meu Senhor. Contudo, puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Os relatos de Mefibosete terminam num acontecimento em que os membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquele momento, Davi o poupou de ser morto,
juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio, que também se chamava Mefibosete, registrado em 2 Samuel no capítulo 19, mas definitivamente o foco dessa história não é sobre prosperidade, sobre a mudança de uma sorte, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, que apesar de cada dor, calúnia, traição, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa, o rei Davi. E através dessa mesa em que Davi o colocou sentado, podemos aprender uma lição fantástica aqui, queridas, a esse respeito. Que independentemente das perdas, das dores no processo que todas nós passamos, Deus olha para nós e nos coloca sentadas diante a pessoas de influências escolhidas pelo próprio Deus, e nesse lugar, entre as nossas imperfeições, Ele nos recebe em lugar de honra. Ele nos convida para ceiar e desfrutar do banquete. Quando não negociamos os nossos princípios e os nossos valores, Ele nos faz subir em lugares altos somente para glorificar a Ele. Então Ele troca as nossas vergonhas por testemunho vivo de quem Ele é. O fato é que no tempo da transformação podemos identificar que, independentemente da nossa história, que aparentemente para muitos e até para nós mesmas, ela pode parecer trágica, nós percebemos que Deus é especialista em pegar dores assim, dessa forma, para transformar em testemunhos extraordinários que glorificam a Ele através da reconstrução feita em nós. Sobre essa mesa que a Bíblia nos fala, dentro da dor que você tem vivido hoje, eu faço uma pergunta para você, querida. Você tem sido como Mefibosete, que independentemente das deficiências, das dores, Deus tem te colocado sentada na mesa de um reposicionamento da promessa de origem? Ou talvez você esteja vivendo na estação da posição do rei Davi, sendo alguém que, através das tuas curas e da tua reconstrução de dores do passado que você sofreu, você tem sido uma agente de transformação para aquelas que necessitam sentar nessa mesa de honra ao Senhor através das dores que sofreu. Não esqueça, mulher, que independentemente de você ser Mefibosete ou Davi nessa mesa, ambas são iguais diante ao banquete do Rei Jesus. Um teve sua condição transformada, a maldição se transformou em bênção, e Deus é especialista nisso. Mas Davi, antes de ser um agente de socorro e de honra para Mefibosete, ele também foi caluniado no seu passado, ele também foi perseguido, ele também foi humilhado, até que chegasse ao lugar de rei que permitiu a Mefibosete que se assentasse nessa mesa. Ele também passou pelo processo de dores e esmagamentos, também passou pela caverna de Adulão, e foram esses processos que construíram em Davi um homem ainda mais valente. A cada dia mais, um homem segundo o coração de Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus não são construídos da noite para o dia. Em nossa jornada de uma vida com propósito, podem levar anos para sermos construídas para um lugar onde Deus quer nos estabelecer. Como aconteceu nos exemplos que lemos aqui anteriormente, nenhum deles chegou ao cumprimento do propósito sem antes passar pela dor, e foram transformados cada vez mais através do processo dolorido. Assim também é em nossas vidas, queridas. Se você quer viver o extraordinário no Senhor, o que você nunca viveu antes, então faça o que você nunca fez e viva primeiro no ordinário, valorizando esse lugar comum, olhando para o dia de hoje em suas responsabilidades, o tempo de agora que parece simples e repleto de pequenas atitudes, nesse tempo de reconstrução, mas que um dia se transformará em um cumprimento extraordinário da promessa de Deus sobre a tua vida. Embora nenhuma promessa que se cumpra em nossas vidas, ainda nesta terra se compara com o que é eterno. Entendendo isso, aprendemos a caminhar dentro do propósito e renunciar cada vez mais à nossa vontade por amor a Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar ou nos livrar, mas por quem Ele é sobre nós. Ele é a própria essência de quem nós devemos nos tornar nele. Então, queridas, eu quero fazer uma pausa aqui, e essa história de Mefibosete, ela nos mostra, né, um homem que mesmo em meio às suas fraquezas, em meio à sua condição física, e mesmo em meio a uma prosperidade que estava à sua frente, ao cumprimento, né, ali de fato, de uma promessa sobre a vida dele, né? A Bíblia não registra algo específico sobre isso, mas nós podemos conjecturar através daquilo que nós lemos aqui.
E, queridas, nós vemos aqui um homem que ele não estava focado no cumprimento do propósito somente. Ele não estava focado somente numa cura. Ele não estava focado somente na prosperidade que ele estava recebendo. Mas ele era um homem de caráter. Ele era um homem fiel. Então, tudo aquilo que esse homem viveu, ele tinha a plena consciência daquilo, né, que os seus antepassados haviam vivido e também pecado contra Deus. Então, ali, diante dessa palavra, ele reconhece, né, que ele não era digno, que ele não era merecedor, né, que aquilo que os seus antepassados fizeram era mal diante da presença do Senhor. Nós lemos também sobre o rei Saul, e muitas aqui, né, de vocês, eu creio que conhecem a história do rei Saul. Ele um rei que ele começou bem, mas durou pouco tempo. Por quê? Porque ele se perdeu no meio do seu orgulho, no meio da sua prepotência, e então o Espírito do Senhor se retirou dele. E quando a presença do Senhor se retira das nossas vidas, nós vamos sofrer. Então, queridas, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo esse comportamento de Mefibosete. Tudo começou através dele realmente também identificar que ele não era digno. E muitas vezes nós, queridas, no meio das dores que nós passamos, nós nos tornamos mulheres goteiras, como a palavra de Deus fala, mulheres murmuradoras, mulheres reclamonas daquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes ficamos a todo tempo questionando por que estamos vivendo tais coisas. E na verdade nós não conseguimos muitas vezes identificar que existe sim um propósito no meio da dor, que existe sim várias lições preciosas que o Senhor quer nos ensinar através das dificuldades, através dos problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos entender, queridas, que nós estamos nesse mundo e nós não estamos livres de viver os sofrimentos dessa terra. Mas o que nós precisamos entender é que se nós aprendemos a enfrentar tudo aquilo que nós temos que enfrentar, buscando pela presença do Senhor e trazendo a presença dele sobre as nossas vidas, lá na frente nós veremos sim as promessas do Senhor se cumprir. Sim, o Senhor nos colocará assim sentadas à mesa. Mulheres que vão estar diante da mesa do banquete, que estarão sentadas nesse lugar depois de vencer grandes batalhas que feriram essas mulheres, mas elas saíram dessas batalhas aprovadas pelo Senhor. Agora, o que nós não podemos cair, queridas, é no erro de almejar somente o lugar da honra, de sentar na mesa do banquete, de sentar com pessoas de influência. Eu já até trocaria essa palavra, não só de influência, mas pessoas de referência. Agora, o que nós precisamos entender, queridas, é que os nossos olhos não podem estar somente naquilo que é a bonança, não pode estar somente naquilo que nós vamos ainda viver no Senhor. É lícito com que nós esperemos por esse momento, sim, porque muitas aqui, talvez, assim como eu, já passaram por dores profundas que talvez acreditaram que não iriam superar, que não iriam conseguir vencer. Então é inevitável muitas vezes, nós não podemos ser hipócritas em dizer assim que nós não iremos pensar, né, quando tais sofrimentos irão terminar, quando que nós iremos vencer, quando que chegará um tempo de descanso sobre as nossas vidas, e tá tudo bem com relação a isso. O que não pode, queridas, é o nosso foco estar somente nisso. Mas nós precisamos aprender a buscar no Senhor a compreensão daquilo que é o nosso papel no meio da dor que nós estamos passando, porque o nosso papel não é só passar pelas dores. O nosso papel é aprender com as dores, é o Senhor forjar em nós o caráter dele, porque aqui quando nós olhamos para Mefibosete, nós vemos um homem com o caráter de Cristo, né? Um homem que não estava com os seus olhos voltados com as coisas terrenas, mas estava voltado com os seus olhos na fidelidade, né, ao rei Davi ali naquele momento. E nós olhamos para o rei Davi, que tipifica quem, né, a presença de Jesus. Então muitas vezes o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos fiéis a ele, independente do momento que nós estamos passando. E por que eu digo momento? Porque tudo aquilo que nós sofremos é momentâneo, é passageiro. Nós iremos vencer tudo aquilo que nós estamos sofrendo nesse tempo presente. Iremos vencer se nós tivermos os nossos olhos focados em Cristo, queridas. Nós podemos ter a plena convicção
que nós iremos vencer todas essas batalhas. Agora, quando que nós morremos no meio do campo da dor? Quando que nós morremos espiritualmente no campo de batalha, no meio das dores? Quando nós relutamos de passar pelo processo da dor que nós temos que passar. Quando nós ignoramos a voz do Senhor. Quando nós deixamos de buscar a presença dele. Quando nós tomamos por decisão nos revoltar com aquilo que nós estamos passando. Quando nós olhamos para nós e achamos que nós não deveríamos estar passando por tais coisas. E muitas vezes olhamos para nós com prepotência, acreditando que porque nós somos cristãs, então nós... por que estamos sofrendo tais coisas? Eu não deveria estar passando por isso, eu não deveria estar sofrendo essas dores. Né? Muitas vezes existem mulheres que questionam dessa forma. Agora, querida, se a palavra de Deus fala que justo não há um sequer e bom é apenas um, que é o Senhor Jesus, significa que nós, como pecadores, estaremos sujeitas sim a sofrer as dores dessa terra. E assim como Jesus, que não merecia, sofreu as dores mais intensas, rumo à cruz do Calvário, inclusive depois que ele foi pregado no madeiro. Quem somos nós para poder questionar aquilo que nós estamos passando nesse momento? Pelo contrário, queridas, uma mulher madura, ela sabe que por mais que existem feridas profundas que ela está vivendo hoje, mas ela sabe, né, ela tem esse entendimento de que ela não está livre de passar pelos sofrimentos da terra. Mas ela tem a plena convicção e a confiança que a graça do Senhor basta sobre a vida dela e que o Senhor irá sustentar ela em todos os momentos difíceis que ela tiver que passar. E ela vai passar por essas provações, buscando a presença do Senhor, permanecendo fiel a Ele, independentemente das circunstâncias à volta dela. Sabendo que quando ela é uma mulher bíblica e ela medita nas escrituras e ela debruça sobre as sagradas escrituras, ela sabe que a história dela está escrita do início ao fim, registrado na palavra de Deus. O Senhor, ele conta os nossos dias. O Senhor, ele tem o nosso nome gravado na palma das mãos dele. O Senhor sabe quanto fio de cabelo tem em cada cabeça. O Senhor sabe o momento que que ele vai nos trazer ao mundo até o momento que ele irá nos recolher. O Senhor, ele é um Deus que sabe todas as coisas, ele é um Deus que sabe desde o início até o final da história. E quando você se debruça sobre as escrituras sagradas e você medita na palavra de Deus, e ali você começa a vasculhar os tesouros escondidos por trás da palavra de Deus, você consegue também saber qual é a história que Deus registrou para você. Então você sabe que as tuas momentâneas e leves tribulações não pode ter um peso maior do que a glória do Senhor sobre a tua vida. O peso da glória de Deus tem que ser maior do que o peso da dor que você está carregando hoje, querida. Então quando você vai na palavra de Deus, você sabe qual é o fim de tudo isso. Então você sabe que aquilo que você está vivendo hoje é passageiro. Por mais que as dores sejam intensas, por mais que as dificuldades sejam grandes, a escassez, né, os sofrimentos, a enfermidade, o diagnóstico, tudo aquilo talvez que você tem sofrido hoje, mas você sabe que o Senhor estará com você enquanto você buscar pela presença dEle e deixar Ele ser Senhor na sua vida. E você não questionar, e você não murmurar, mas você buscar, mesmo que você não entenda o processo que você está vivendo, mas você vai compreender que o Senhor é Deus e Ele continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, sentado no trono, na direção e na permissão de todas as coisas que acontecem sobre as nossas vidas. Ele é Deus. E Ele sabe aquilo que Ele permite, o tempo da cura, o tempo da bonança, o tempo que chega o fim das dificuldades, mas nós precisamos confiar naquele que escreve os nossos dias, desde o primeiro até o último, em nome de Jesus, que você possa ser alcançado por essa palavra, querida, porque isso vem como uma palavra de confronto para nós, confronto para o nosso espírito, de deixar o nosso eu de lado e permitir com que o Espírito do Senhor seja reavivado dentro dos nossos corações e que nós possamos buscar mais aquilo que é do Espírito do que aquilo que é da nossa carne. E a partir desse momento, queridas, você vai começar a aprender a passar pelas tribulações da vida com uma paz que transcende todo o entendimento humano, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tudo desmoronando à tua volta, mas a paz que transcende todo o entendimento, ela vem sobre a tua mente, ela vem sobre o teu coração, e mesmo em meio à dor, você aprende a descansar naquele
que fez a ferida, mas naquele que vai curar, no nome dele, no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar a leitura? Página 94. Mesas de aprendizado. Aprendi que em meio à reconstrução das dores, chega um tempo em nossas vidas que será necessário também começar a mudar de mesas, para viver um novo tempo de uma nova estação sobre nós. A mesa tem o poder de nos transformar independente do lugar onde estamos, seja para o negativo ou para o positivo. E foi diante a essa conclusão que eu pude compreender que em meio à reconstrução no tempo do processo para desenvolver a maturidade, eu deveria começar a buscar no Pai quais eram as mesas em que havia propósito eu estar. Porque eu tinha convicção que se eu estivesse posicionada na mesa certa, Jesus estaria ali, assentado comigo em cada uma dessas mesas. Deus me deu o seguinte entendimento, que viver ao redor da mesa e no partir do pão significa que a mesa é lugar de revelação, a mesa é lugar de olhos abertos, a mesa é lugar do conhecer, a mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de ouvir, a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de alinhamento, a mesa é lugar de direção, a mesa é lugar de partilhar o pão, a mesa é lugar de receber alimento puro, porque no partir do pão, a revelação, a comunhão, a confirmação. Assim como em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 31, fala que a caminho de Emaús, os discípulos, ao sentar à mesa e no partir do pão, tiveram seus olhos abertos e reconheceram o Mestre. Entendamos também que nessa mesa, Jesus é quem deve se assentar em primeiro lugar. E é nesse lugar que não devemos inverter valores, que não devemos nos permitirem cair em armadilhas, cair na cegueira de não entender o propósito da mesa. Um lugar que deve ser para a cura e para tantos outros tesouros preciosos escondidos. Portanto, não permita que as mesas em que você se assenta se tornem lugares vazios e que ferem ao invés de curar. Cuide para que a sua mesa não se transforme num palco para destruição, mas que a sua mesa seja lugar de comunhão e construção de vidas que serão edificadas e tocadas através daquilo que Deus tem gerado dentro de você. Que a sua mesa seja lugar para jorrar óleo de cura e edificação sobre a vida daqueles que necessitam. Assim como as mesas erradas podem nos colocar num lugar de dor, as mesas certas podem nos colocar em lugares de cura. E foi sentada na mesa da presença em que eu fui sendo reconstruída também em meio à dor. Jesus me ensinou que a mesa também é um altar de adoração que nós levantamos para Ele. É nesse despertar que eu entendi que existem aprendizados que não estão nos livros, não estão nos lugares, não estão nas pessoas. Existem aprendizados que vêm somente de Jesus. Só vêm dos processos que Ele nos permite enfrentar, só vem das renúncias que Ele nos ensina a realizar, só vem das feridas que só Ele é capaz de fechar e curar, só vem da humildade que Ele nos ensina a nos submeter, só vem da obediência que Ele nos ensina a ter, só vem da maturidade que Ele é capaz de desenvolver, só vem na espera que Ele nos ensina a descansar, só vem no relacionamento com Ele porque só Ele é capaz de nos ensinar o que verdadeiramente é uma vida com propósito. Somente nessa construção que seremos capazes de entender que os maiores aprendizados só acontecem quando estamos diante dele, através da sua doce presença. As raízes só se estabelecem através da busca nele. E nesse processo é só ele quem nos vê, é só ele quem nos reconstrói, é só ele quem nos estabelece, é só ele quem nos completa. E ao final da jornada, alguns vão olhar e achar que foi da noite para o dia, que não houve custo de dores nem renúncias, em que só Ele nos viu no secreto. Sabemos que todo esse longo tempo que levou foi para que Ele pudesse nos construir firmadas nele, que não foi o acaso, não foi sorte, não foi da noite para o dia, mas foi Ele, sempre foi Jesus. Aos olhos humanos, o de repente levou tempo para se cumprir, mas o que verdadeiramente importa é olhar somente para Ele, não para o duro processo. Não para o grande propósito, mas ter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele não nos deve nada. Ele já nos deu tudo quando por amor a nós se entregou na cruz do Calvário.
porque dias maus passam e nos ensinam. O propósito se cumpre e os dias de paz vão chegar. Mas quando olhamos para ele, sabemos que tudo pode passar, que tudo vem e vai, mas a sua presença, ela permanece e a sua palavra, ela dura para sempre. Esses aprendizados preciosos só ele é capaz de nos ensinar. Quer ser sábia, mulher? Quer aprender de verdade? Então primeiro caminhe com ele, porque não é nada sobre nós, mas é tudo sobre ele e para ele. Busque conhecer e prosseguir em conhecer o coração de Deus. É a simplicidade dele que anuncia a necessidade desse aprendizado em nós. Através de cada dor vivida e vencida, nós vamos caminhando em mais profundidade com ele e nos tornando cada vez mais parecidas com ele. Deixamos de complicar as coisas em meio à nossa reconstrução. E por fim, entendemos que o processo em que ele nos coloca é mais simples do que imaginamos. Ele nunca nos pediu para enxergar as coisas com complicação. Somos nós mesmas e em nossas decisões equivocadas, com nossas conclusões precipitadas, com imaturidade no nosso modo de viver e de ver as coisas, que nos colocamos nesse lugar de embaraço. A Bíblia nos fala que ele vem para tornar simples o que fazemos complicado. 2 Samuel capítulo 22, do verso 33 ao 36. A palavra de Deus fala assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das cervas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste engrandecer. E aqui nós finalizamos o capítulo 5, queridas. Então, muitas vezes, amadas, no processo da dor que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós acabamos caindo em mesas erradas, sabe? Eu vejo, assim, muitas mulheres que já testemunharam sobre isso, que no momento de uma carência, no momento de um desespero, de uma tristeza de alma, abriram o seu coração para pessoas que não faziam parte do propósito de Deus. Abriram o seu coração, pediram conselhos e receberam maus conselhos, sentaram em mesas e foram mesas de mais destruição do que mesas de cura, do que mesas de consolo, do que mesas onde Jesus se assentava. Acabaram provocando mais feridas do que aquilo que elas estavam vivendo ali naquele momento. Então nós temos que tomar cuidado, queridas, porque existem mulheres que no meio da dor, elas ficam muito vulneráveis às vozes à sua volta. E isso é algo extremamente perigoso. É um lugar que muitas vezes pode colocar você num lugar de muito mais dor, sabe? E muito mais sofrimento do que aquilo que Deus está hoje permitindo sobre a tua vida. Existem dores e sofrimentos que nós passamos, que são coisas que são permissões do Senhor para nos reconstruir nele, para nos amadurecer, para nos fortalecer e para nos ensinar a deixar vir para fora as ferramentas, né, as armas espirituais que o Senhor já depositou dentro de nós. Agora, existem dores que elas são provocadas por nossas teimosias, por amizades erradas, por falar no momento errado, por se envolver com coisas erradas. Então, são dores, muitas vezes, que nós mesmas provocamos em nós. Às vezes, é através disso que nós estamos embaraçando o nosso caminho. Então, no momento da dor, que estamos vulneráveis, que estamos ali, né, algumas mulheres até debilitadas, né, fisicamente falando, mentalmente, então elas acabam ficando vulneráveis a cair em armadilhas de sentar em mesas erradas no momento que elas estão sofrendo. Porque muitas vezes muitas mulheres se sentem sozinhas, não entendem que Jesus é suficiente sobre a vida dela, né? Então ela tem essa necessidade que ela precisa ter ali sempre pessoas à volta dela, ela se coloca num lugar de mais dor, de mais sofrimento, por abrir o coração com pessoas erradas, por compartilhar coisas no momento errado e sentar em mesas muitas vezes onde fofoca reina, mentira reina, o oportunismo reina, a troca de interesses reina, né? Mesas que são de contratos e não mesas que são de aliança.
Então, querida, se eu puder deixar um conselho para você com algo que eu aprendi com relação a isso, mesmo em meio à dor que você está vivendo hoje, mesmo em meio à dificuldade que você está passando hoje, busque na presença do Senhor qual é a mesa que Ele quer com que você se assente, sabe? Por mais que você sinta sozinha, se sinta num momento até de solidão, talvez, que você está passando, eu quero que você busque, né, no Senhor, dobre o teu joelho, busque a presença do Senhor e busque entender se talvez o momento que você está passando hoje não é um momento de solitude, onde você precisa estar em silêncio, somente na presença do Senhor. E o pão, quem vai servir é Ele, na mesa diária do altar de adoração que você levanta todos os dias na tua vida, no secreto da tua casa. Há momento aonde nós vamos precisar nos retirar, aonde nós vamos precisar estar nessa solitude, nessa resiliência, aonde nós vamos precisar entender que ali será somente nós e o Senhor, para que no momento oportuno, no momento que for da vontade do Senhor, Ele vai começar a colocar pessoas de aliança no teu caminho. E aí sim você vai começar a viver relacionamentos de confiança, de amizades verdadeiras, de ambientes saudáveis, onde você vai poder abrir o teu coração e as pessoas vão guardar o teu coração, porque são pessoas enviadas pelo próprio Senhor, são intercessores sobre a tua vida, são amigos de propósito na tua vida, que o Senhor vai colocar e vai colocar você sentada nas mesas certas. Quando nós entendemos esse lugar, que existe tempo para todas as coisas, o propósito sobre a nossa vida, ele se cumpre de uma maneira completa. O aprendizado da nossa vida, ele se torna algo completo. A teoria na nossa vida se torna completa para que depois nós possamos trazer isso para a nossa prática de vida. Houve muitos momentos na minha vida, no momento de dores, há anos atrás, onde, em meio às minhas vulnerabilidades, do sofrimento, das dores, das dificuldades, da perseguição, da maledicência, de todas essas coisas que cada uma de nós já sofremos, já passamos por isso. Ninguém está livre disso e raras são as pessoas que não passaram por isso. Mas muitas vezes, queridas, eu sentei em mesas erradas e eu dividi o meu coração em lugares errados, com pessoas que não iriam guardar o meu coração, com pessoas que não eram de confiança, com pessoas que não tinham o mesmo amor que eu tinha pelas pessoas, as pessoas não tinham pela minha vida. Então, muitas vezes eu sentei em mesas de contrato e não mesas de aliança. Mesas que estavam mais preocupadas em troca de interesses, em oportunismo, do que de fato, sabe, se preocupar com o meu coração, com o meu bem-estar, se eu realmente precisava de uma oração, se eu precisava de um conselho, né, se eu precisava que chorasse junto comigo, que se alegrasse junto comigo, que celebrasse as minhas alegrias. Então, muitas vezes, no tempo do passado, sentei em mesas erradas e isso trouxe mais sofrimento sobre a minha vida, além daquilo que eu já estava vivendo. Quando o Senhor começou a construir em mim um novo estágio, um novo nível nele, aonde Ele me mostrou que a solitude e a resiliência era necessária naquele momento e que a graça dele bastava sobre a minha vida, foi quando então eu aprendi a me retirar, eu aprendi a levantar um altar de adoração na minha casa dia após dia, a sentar na mesa da presença com Ele, a deixar a simplicidade dele, anunciar as palavras de vida e de cura, de edificação sobre o meu coração, de transformação, e isso foi o que foi gerando a maturidade diante da presença dele. Então foi quando eu comecei a discernir e a aprender que as mesas que eu precisava me sentar precisavam ser mesas direcionadas pela presença de Deus. E foi quando, depois de vencer diversas batalhas, e depois do Senhor me arrancar de muitas mesas doentes, e arrancar muitas pessoas da minha vida que não havia propósito mais, aí sim o Senhor foi começando a me presentear com novas mesas. Mesas onde eu comecei a me assentar, onde o assunto era Jesus, começava com Jesus e terminava com Jesus. Não era mais reclamações, mesas tóxicas, não, mas eram mesas saudáveis, eram mesas de aprendizado, eram mesas de cura, eram mesas onde o amor de Deus era derramado e transbordado na minha vida. E ali o Senhor foi colocando
intercessores no meu caminho. Ali o Senhor foi colocando pessoas de aliança, ali o Senhor foi colocando os anciãos sobre a minha vida, os conselheiros sobre a minha vida, pessoas que guardam o meu coração. Pessoas que se preocupam realmente com o meu bem-estar, que se preocupam realmente com a minha vida espiritual, pessoas que me levam para mais perto de Jesus, pessoas que sentem no espírito quando eu estou passando por alguma coisa e elas precisam interceder pela minha vida, que entram em contato comigo e dizem que o Senhor comunicou e que estão ali de joelhos orando pela minha vida. Então são pessoas que pagam preço de oração hoje pela minha vida. E são mesas saudáveis, não são mesas de troca de interesses, não são mesas onde existe idolatria, onde as pessoas querem somente aquilo que eu tenho para dar para elas, mas são pessoas hoje que querem aquilo que é a essência de Cristo que foi derramada sobre a minha vida e tem sido derramada sobre a vida dessas pessoas, porque o próprio Deus é quem derrama. Então são pessoas que não idolatram, não dependem de uma palavra minha, mas elas são dependentes do Senhor. Elas sentam na mesa do mesmo tamanho que eu sento e ali todas nós somos iguais. Então hoje o Senhor tem colocado essas pessoas no meu caminho e hoje eu aprendi a guardar o meu coração. Hoje eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi a me retirar no momento que precisa, eu aprendi a falar no momento que precisa, eu aprendi que as mesas que eu me assento, onde a bandeja de comida que é servida é a vida dos outros, é a reclamação, é a murmuração, é tóxico aquele alimento que vai ser servido. Hoje eu aprendi a me levantar da mesa, sair embora e virar as costas. E não mais dar palco para aquilo que não edifica, para aquilo que não vem do Senhor. Hoje eu aprendi a sentar em mesas onde Jesus é o protagonista, onde o alimento que ele oferece é aquele pão fresquinho, que é alimento que vai me nutrir de verdade e vai nutrir todas as pessoas que estão sentadas na mesa. Por quê? Porque ele é o principal dessa mesa. E onde Jesus se senta, não tem a vida dos outros sendo derramada, não tem a fofoca sendo derramada, não tem o oportunismo sendo derramado, não tem a mentira sendo derramada, não tem a troca de interesse sendo derramada. Não é uma mesa de contrato, é uma mesa de aliança, onde nós vamos orar, onde nós vamos partilhar o pão, onde nós vamos ter conversas saudáveis, conversas boas, daremos boas risadas e falaremos da palavra de Deus. Então esse é o lugar hoje onde o Senhor tem me colocado. E eu só aprendi isso, queridas, depois de muitos anos, a duras penas, como a gente fala, né? Mas hoje eu consigo entender a seriedade que essa palavra tem. A seriedade que é você sentar em mesas que Jesus não está sentado, sabe? Então, a minha oração sobre a tua vida, querida, nesse dia, é que o Espírito Santo possa tocar no mais profundo do teu coração. Que você possa ser reconstruída em meia dor. Mas que antes de ser reconstruída em meia dor, você primeiro se torne uma mulher bíblica. Uma mulher que não se satisfaz somente com leituras de livros, somente com mentorias, somente com alguém que precisa trazer uma palavra para você. Mas você é uma mulher bíblica, que uma mulher bíblica, ela precisa da Bíblia todos os dias sobre a vida dela. Ela é apaixonada pelas Escrituras Sagradas. Ela se derrama na presença do Senhor, ela se debruça sobre as Escrituras e ela medita nessa palavra dia e noite. Então, ela é uma mulher que ela é nutrida, ela é sustentada pela palavra de Deus. E é ali onde você vai entender aquilo que precisa ser feito para que a reconstrução em meio às dores que você está vivendo possam acontecer sobre a tua vida. É por isso que o principal objetivo do devocional não é só fazer a leitura do livro, mas é sobretudo levar vocês para as Escrituras Sagradas. Não há mal em a gente ler livros, existem muitos livros bons, pessoas inspiradas por Deus que realmente nos ensinam grandes lições. Só que isso não pode ser maior. A importância disso, o valor com isso não pode ser maior do que o investimento que eu tenho em dedicar tempo, em ler as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que existam livros onde o Senhor nos inspira a escrever, mas a palavra de Deus, ela se resume na Bíblia. Então, querida,
Fica aqui um confronto para nós esse dia. É inadmissível uma mulher que diz que ama Jesus, uma mulher que diz que é cristã, mas que não lê a Bíblia. É inadmissível uma mulher que investe tanto dinheiro em vários outros livros, tem uma biblioteca dentro de casa e já leu todos os livros, mas ela não é uma mulher que vai para a palavra de Deus. Não é uma mulher que ela vai para a Bíblia. É inadmissível dizer que nós amamos a Jesus, mas nós não conhecemos a sua palavra. Mas nós não gastamos tempo de oração. Nós não gastamos tempo com ele. Nós gastamos tempo ouvindo pregações no YouTube, gastamos tempo com mentorias, gastamos tempo com cursos, com pessoas que muitas vezes achamos que vão ser a solução para as nossas vidas, que estão aí apresentando as chaves da resolução do problema, os métodos, as fórmulas. E dar importância para isso e não ter tempo de qualidade com o Senhor. Não dobrar o nosso joelho e ir para os pés do Senhor, sabe? Então, assim, é inadmissível uma mulher que diz que ama a Cristo, mas não gasta tempo com ele. Uma mulher que quer vencer as suas dores, que quer ser reconstruída em meio às dores, mas ela não é uma mulher bíblica. Ela não enfrenta as suas dores da maneira que a palavra de Deus ensina a enfrentar, porque a Bíblia, ela nos ensina a enfrentar as dores que nós estamos vivendo. Desde a dor mais simples como a dor mais profunda, a palavra de Deus nos ensina. Por isso, a importância de ir para as Sagradas Escrituras e se debruçar diariamente e tudo que se ouve conferir na Bíblia. Para que o engano não bata a porta. Para que a dor e o sofrimento não venham a persistir sobre a tua vida, além do tempo que Deus determinou. Porque mesmo as dores que nós enfrentamos, existe um tempo determinado diante do céu para o dia do fim desse sofrimento. Só que muitas vezes, pela nossa teimosia, pela nossa hipocrisia, pela nossa incredulidade, nós estendemos o tempo das lutas e da dor na nossa vida. E aí, a partir desse momento, Deus já não tem mais nada a ver com isso. Porque nós estamos duvidando, nós estamos sendo hipócritas, estamos sendo incrédulas diante daquilo que Deus é Deus para poder fazer cumprir sobre as nossas vidas. Então eu oro para que, em nome de Jesus, para que esse devocional alcance você nesse dia, confronte o teu coração, convide você a se arrepender dos teus pecados, convide você a passar a olhar para os desertos que você tem passado pela ótica do céu, pela visão espiritual. E que a partir de hoje você aprenda a passar pelo que você tem que passar, a enfrentar aquilo que você tiver que enfrentar, mas com o teu joelho dobrado diante da presença do Senhor, sendo fiel a Ele. E aprendendo a, de fato, não ser mais murmuradora diante daquilo que você está sofrendo, questionadora diante daquilo que você está sofrendo. E que isso não venha fazer com que você se torne alguém distante do Senhor, porque quanto mais distante do Senhor nós estamos, mais nós iremos sofrer. As dores dessa vida são permitidas para nos trazer para mais perto do Senhor e nos mostrar que a nossa dependência tem que estar nele. Não há outro caminho. Não há outro caminho para nenhuma de nós. Então eu oro para que, em nome de Jesus, para que Deus sim conforte você, console você, te ajude nos desafios que você tem enfrentado, você com os teus e eu com os meus, porque todos nós temos desafios todos os dias das nossas vidas. Mas que, sobretudo, nós possamos aprender a dar graças ao Senhor em tudo, como a palavra de Deus fala. E, sobretudo, orando sem cessar. Debruçando sobre as Escrituras, meditando na palavra dele, guardando no nosso coração e colocando em prática. No nome de Jesus. Pois eu tenho a convicção que, se você colocar esses ensinos em prática, se você colocar em prática a leitura da palavra e aquilo que a palavra de Deus te ensina, eu creio que, em nome de Jesus, teus problemas não estarão resolvidos, porque enquanto nós estivermos nessa terra, passaremos pelas tribulações. E a Bíblia não nos esconde isso. Agora, o que eu tenho a convicção é que você vai aprender a passar pelas dificuldades da vida de uma maneira mais confiante no Senhor, de uma maneira mais em paz, mesmo em meio ao caos.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima semana. E agora faltam apenas 2 capítulos para a gente finalizar os devocionais aqui do Mulheres Bíblica Reconstruída em Meio à Dor. E eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, que você se torne uma mulher bíblica para que você possa ser uma mulher reconstruída, madura, em meio à dor. No nome de Jesus. Que o Senhor encontre em você uma mulher fiel até que Ele venha. Em nome de Jesus. Fica na paz.